Paz seja convosco. Estamos mais um dia reunidos na casa do Senhor, dispostos a adorar ao Rei. Quero convidar você a estar com o seu coração preparado para ouvir a voz do Senhor, ouvir os seus ensinamentos e conformar a sua vida àquilo que Deus te transmitir. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Queremos agradecer pelo teu amor e a tua graça. Te louvamos, Pai querido, por mais esse dia de vida, dia que o Senhor permite que nós estejamos em tua casa louvando e adorando o Senhor de uma forma presencial e também virtual. Peço, Pai querido, que nesta manhã o Senhor traga um recado santo aos nossos corações. Que nós estejamos, Pai, com o nosso espírito aberto para os teus ensinamentos. Peço que o Senhor me capacite, Pai, a ser esse instrumento para trazer a tua palavra nesta manhã. Consagramos todo esse tempo a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que excede todo entendimento. Queremos louvar a Deus porque Ele nos permite despertar. Não estamos em hospitais, não estamos em presídios, não estamos com nossos entes queridos enfermos, mas nós temos a possibilidade de mais uma vez nos reunirmos na casa do Senhor. Amém. Estamos tratando de pecados intocáveis, pecados aqueles que não são os pecados que estão à luz da sociedade, mas são pecados que são escondidos, coisas que são naturalmente aceitas por nós como comuns e não são. Na semana passada nós tratamos dentro desse tema pecados intocáveis um subtema chamado desaparecimento do pecado. Nós temos visto cada vez menos se falar sobre coisas erradas, se alguma coisa é errada ou não. As pessoas elas entendem que elas podem fazer o que elas quiserem, elas têm essa liberdade. A máxima dos últimos anos é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E nós temos percebido que essa noção de pecado ela tem sumido desaparecido em toda a sociedade. Infelizmente, esse conceito ele tem entrado dentro das igrejas. E as pessoas elas não têm também falado sobre pecado. O conceito de pecado tem sido trabalhado dentro de uma maneira em que as pessoas não fiquem ofendidas. E a linguagem que tem sido utilizada é uma linguagem que não confronta. As pessoas elas não se sentem mais confrontadas com o pecado. Porque o pecado é falado como uma coisa macia, como uma coisa tranquila, como uma coisa que não tem tanto problema. O problema é que as palavras que a Bíblia usa para pecado, elas são palavras duras e são palavras severas. E nós temos muitos exemplos. Mas na sociedade de hoje as pessoas não adulteram mais, elas apenas têm casos. Nós falamos que os executivos eles não roubam, eles cometem fraudes. E aí o que nós temos observado nas igrejas, por mais conservadoras que elas sejam, é que o tema de pecado é só abrangido no sentido de assassinato, no sentido de homossexualismo, coisas que para nós são gritantes, mas aquelas coisas que são menores, elas são deixadas de lado. Não se fala mais nada sobre fofoca, não se fala mais nada sobre orgulho, inveja, amargura, e tudo isso para Deus é pecado. E nós temos que entender que os homens eles fazem essa diferenciação de uma coisa que é mais pecado ou menos pecado, mas Deus não tem isso na sua palavra. Nós não temos nos preocupados com os pecados que os santos, os homens e mulheres de Deus cometem. Nós temos visto as pessoas viverem numa condição de adaptação à sociedade, não buscar que a sociedade se adapte à igreja. Falamos também na semana passada que todo pecado ele infringe a lei de Deus e é considerado por Deus como rebeldia. As pessoas que têm a prática do pecado, cometem o pecado como prática, não como algo que está se buscando libertação, eles são encontrados como rebeldes perante Deus, são encontrados como inimigos perante Deus. E aí não tem idade, não tem credo, não tem razão social, nada. Todos os seres humanos, desde o mais novo até o mais idoso, se eles não tiverem
dentro dos princípios cristãos, eles são olhados como pessoas malditas porque cometem pecado e infringem a lei de Deus. Pastor, como fazer? O que fazer? Foi exatamente a pergunta que fizeram para o apóstolo Pedro quando ele fez essa exposição, logo após o advento de Pentecostes. Aqueles homens ficaram transtornados. Só fica transtornado, só fica incomodado aquele que tem o Espírito Santo. Na semana passada, a minha mãe me ligou, mas uma outra pessoa me ligou, eu também fiquei extremamente constrangido em relação à palavra da semana passada, que foi o que nós estamos fazendo um breve resumo. E eu falava para minha mamãe, eu falei assim, você está sentindo isso porque você tem o Espírito Santo. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, aquela coisa passa por ela. A pessoa não liga, não está nem aí. Felizmente, nós temos uma saída, que é Jesus Cristo. Ele já nos resgatou. Apesar de nós estarmos debaixo da maldição pela nossa condição pecaminosa, o sangue dele, ele nos purifica do nosso pecado. Então Deus não nos olha como malditos. Apesar de nós merecermos, nós não recebemos a punição. É a chamada misericórdia. Aquilo que nós merecemos, nós não recebemos. Para muitos cristãos moralmente corretos, a noção de pecado individual desapareceu das suas consciências. Nós temos que entender que, apesar de nós estarmos como que insensíveis à manifestação do pecado nas nossas vidas, Deus está ouvindo todas essas coisas. Os cristãos que mais sentem esse flagelo na carne por cometer pecado são exatamente aqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não se incomodam mais. Eles acham que as situações elas são comuns, elas são normais e não há nenhum tipo de problema. E finalizamos na semana passada falando sobre a esperança que Deus ele não nos abandonou. Ele continua chamando homens e mulheres para se arrependerem do seu pecado, para que eles possam ser renovados pelo amor de Deus. Arranja uma folhinha para a Helena desenhar. Entrando na aula de hoje, o subtítulo desse Pecados Intocáveis é a malignidade do pecado. O pecado, ele é maligno. Ele não é algo que é comum, não é algo que é tranquilo. E aí, eu começo fazendo uma comparação com uma doença. Câncer. Câncer é uma palavra temida. Você ouvir que você tem câncer é temeroso. Geralmente traz desespero a muitas pessoas. As pessoas elas estão numa situação, recebem aquele recado, eles são chocados. Eu lembro de um pastor conhecido chamado Paul Washer, que ele, num dia, que ele tinha sempre de costume, ele ir lá visitar sua mamãe, e dentro da sua agenda super lotada, e aí quando ele chegou lá, a mãe falou assim, você pode ir comigo no médico, e ele foi junto com ele no médico, e chegou lá, o médico falou, a senhora está com câncer, e o câncer, ele é maligno. Aquela notícia acabou com a manhã, acabou com o dia, acabou com o mês, acabou com o ano, vários anos, e pela graça de Deus, aquela mulher ela foi curada. Mas um outro caso de um pastor em que ele levou sua esposa para o médico e quando ele recebeu o diagnóstico, a sua esposa estava com câncer e ele não acreditava que aquilo estava acontecendo com ele. Parecia uma grande mentira, mas 1 ano e meio depois a sua esposa veio a falecer. Câncer nos traz medo. A palavra câncer, quando você é citada, nos traz medo. Uma outra palavra que é ligada com a doença câncer chama-se malignidade, porque o câncer ele pode ser benigno e ele pode ser maligno. No caso de um câncer maligno, o temor é maior ainda. Outro termo para câncer é malignidade. Na medicina, malignidade descreve um tumor que tem potencial ilimitado de crescimento e que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo. Então, numa situação em que aquele câncer é descoberto, a primeira coisa a ser decidida é se aquilo é benigno ou maligno. Ele é benigno quando ele está apenas naquele local e ele não vai avançar. Maligno, ele começa a avançar e vai tomando todos os órgãos que estão à volta. Se você deixar um câncer desse, maligno à vontade, ele vai se infiltrar e se alastrar pelo corpo todo, e a causa final ela é a morte. A
Pastor, por que eu estou falando que você está falando de câncer, se o tema nosso é pecado? É fácil entender porque o câncer e malignidade são palavras que causam terror. O pecado é a malignidade espiritual e moral, é o câncer das nossas vidas. A pessoa que vive na prática do pecado, ela tem um tumor em si. Se ela não tratar aquele tumor, aquilo vai tomar todo o seu ser. Se for deixado à vontade, ele acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área da nossa vida. Se você tem um problema de pecado na sua vida, aquilo vai tomando conta de todo o seu ser. Tanto pecados grandes como pecados pequenos. A gente, quando vê um pecado pequeno, parece que ele não tem tanta influência e tanta ação, mas ele vai crescer. Nós acompanhávamos um cunhado de um amigo meu lá de São Paulo, da igreja que a gente congregava, e aquele homem, ele percebeu que tinha um pequeno caroço nessa área, assim, no ombro. E ele deixou passar, foi deixando passar. Quando nós tivemos o primeiro encontro com ele, aquele tumor estava do tamanho de uma laranja Bahia. Ela já tinha até deformado as camisas que ele usava. E quando ele foi no médico, já não tinha mais tempo. Nós acabamos fazendo algumas ministrações com ele, abençoamos a vida dele, mas ele veio lá falecer, simplesmente porque ele achou que não era nada, e foi deixando a coisa correr. O que ainda é pior é que geralmente atinge por metástase, que é esse alcance do câncer por todo o corpo, a vida dos cristãos ao redor. E aí tem uma coisa mais grave em relação ao pecado. Se você tem câncer, o câncer ele vai atingir o seu físico, e quem vai morrer é você. Apesar das pessoas à sua volta sofrerem, quem vai morrer é você. No câncer espiritual, você acaba alcançando outras vidas. O seu pecado ele não fica limitado a você, mas ele alcança outras pessoas. As pessoas elas são contaminadas, e nós podemos ver isso claramente em famílias em que há drogas, em famílias em que há mentira, que há falta de amor. A gente vê essa condição quando um ente querido falece, e aí vai se dividir a herança daquele ente querido. As pessoas elas se engalfinham de uma maneira em que ninguém confia em ninguém. Quando a titia faleceu, um primo meu, que era uma pessoa que foi muito ajudada por ele, falou assim para mim no telefone, deixou uma mensagem no telefone dizendo assim: eu não estou preocupado se morreu um dia ou uma semana, eu quero a minha parte. Isso é o câncer do coração da pessoa. E as pessoas elas são alcançadas por essa nuvem, por essa malignidade, por essa podridão. Ninguém é uma ilha espiritual ou social. Às vezes a pessoa está cometendo pecado e fala assim: não, isso aí só se diz respeito a mim. Não! Quando você vive uma vida de pecado, você alcança outras vidas. Quando você permite que o pecado ele interaja na sua vida, na sua família, você está contaminando tudo. Nossas atitudes, palavras e ações, e até os pensamentos jamais verbalizados, costumam afetar as pessoas que nos cercam. O que passa na sua mente envolve as pessoas espiritualmente. A sua atitude espiritual, ela afeta as pessoas. A atitude da igreja afeta a sociedade como está hoje. E eu tenho visto pessoas se envolvendo dentro do meio político e deixando o cristianismo longe, longe, longe. E eu tenho orado, temos orado nas quartas-feiras pelo dia 7 de setembro, em que muitos cristãos professam dizem: vamos quebrar tudo, vamos fazer, vamos mostrar, vamos fazer isso e está tudo certo. Se esquece todo o conceito do que as escrituras falam de submissão às autoridades, e eu vou partir para a luta armada. Palavras como aquela que Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, e Jesus olhou e falou assim: o meu reino não é dessa maneira. Ser deixado de lado. Isso está contaminando as pessoas. Elas não são mais cristãs ou não cristãs, são do partido A ou do partido B. E isso vem trazendo um câncer de divisão dentro da igreja.
Nossas atitudes, palavras e ações, até os pensamentos, costumam afetar as pessoas que nos cercam. Efésios 4, 29. Efésios capítulo 4, verso 29. Alguém leia por gentileza? Efésios 4, 29. Efésios é o Novo Testamento, tá, gente? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que se ministre graça aos que a ouvem. O apóstolo Paulo está trazendo exatamente esse conceito que eu estou te falando. Até a palavra que sai da nossa boca, ela influencia as pessoas. Palavra torpe é uma palavra suja, não é palavrão. É uma palavra que não vai edificar em nada. Nem mesmo uma palavra. Do teu ser tem que procurar ser totalmente santo, é algo que nós não conseguimos, mas algo que nós temos que almejar como alvo. Almejar como alvo. Ficou legal, né? Almejar como alvo. Lá na época da cultura grega, em que eles praticavam os jogos, quando se olhava o arco e flecha, aquela pessoa mirava e ela errava, ela errou o alvo. Não fez a pontuação que deveria. Ela cometeu um erro, ela cometeu um pecado. Nós temos que buscar acertar o alvo, e nem palavras devem sair da nossa boca. Não é só depois você pedir desculpa. Se falou, pede, mas tem que se evitar controlar. Na semana passada nós falamos sobre a língua. De modo geral, a nossa conversa, seja sobre outros ou com outros, ela pode destruir ou edificar. Aquilo que você fala das pessoas ou com as pessoas pode destruir. Hoje de manhã eu estava lendo um texto e falava exatamente sobre isso, sobre essa condição de nós reclamarmos. A reclamação da nossa situação, exceto com pessoas que vão poder te ajudar em alguma coisa, é rebeldia contra Deus. E essa semana eu me peguei pelo menos 2 vezes falando de dificuldades com pessoas que não podiam me ajudar. E quando eu faço isso, eu estou contaminando a pessoa. Eu estou induzindo a pessoa a também falar das dificuldades dela e também falar mal do Deus que é provedor. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos, e a nossa luta é uma luta interna, que nós temos que mantê-la interna, não temos que exteriorizar. O apóstolo Paulo fala, nem com palavras verbalizem, nós temos verbalizado. Pessoas que não podem nos ajudar em nada, nós temos reclamado de Deus para essas pessoas. E essas pessoas se veem no direito de reclamarem de Deus de volta, porque já que você, como filho de Deus, você está dando essa liberdade para ele, ele também devolve. São 2 rebeldes conversando. De modo geral, nossa conversa sobre outros ou com outros, ou ela destrói ou edifica. Ela corrompe a mente dos ouvintes, ou então as agrecia. Esse é o poder das nossas palavras. Quando eu fofoco, eu destruo outra pessoa e perverto a mente do meu ouvinte. Fofocar é um dos pecados piores dentro das Escrituras. A palavra de Deus diz que 7 coisas o Senhor odeia e uma ele abomina. 6 ele odeia e uma ele abomina. Aquele que provoca contenda entre os irmãos. Fofoca. Não está falando de homossexualismo. Não está falando daquela pessoa que pega um revólver e dá um tiro na cara do outro. Está falando daquele que fala mal do outro. Essa mania que nós temos de comentar dos outros. Não é oração. É simplesmente fala mal por falar mal. Quando eu fofoco, eu destruo a outra pessoa do que eu estou falando mal. E o meu ouvinte,
ele é contaminado por esse câncer, essa amargura, esse azedo do meu coração, eu consigo transmitir para o outro. Quando reclamo sobre circunstâncias difíceis da vida e contesto a soberania e bondade de Deus, eu instigo o meu ouvinte a fazer do mesmo modo. Talvez você não pense assim, mas é assim que nós fazemos. Quando nós falamos mal, quando nós reclamamos de situações, nós estamos falando que Deus não é soberano, que Ele não tem condições de agir na nossa vida. Dessa forma, o meu pecado entra no meu coração e sai do meu coração e entra no dos outros e contamina. O que tem sido falado nas igrejas tem contaminado vidas. Se nós não estivermos ouvindo o que é abençoado, nos contamina. A nossa igreja não é a única igreja, não é a melhor igreja, mas eu procuro aqui dentro da nossa igreja trazer para você algo que gere mudança em você. Eu não estou aqui para te agradar ou para passar a mão na sua cabeça, porque o mundo já faz isso. Nós já temos essa condição em nós mesmos, nós já nos amamos demais. Não tem um ser humano que não se ame. As pessoas, quando tiram as suas próprias vidas, elas tiram porque elas se amam demais, não porque elas se odeiam. Elas acham que o mundo não merece elas. Poxa, eu sou tão bom marido, eu sou tão bom filho, por que essas situações estão acontecendo comigo? Nós nos amamos demais, esse é o problema. Se nós nos amássemos de menos, a sociedade seria melhor. Pecado, no entanto, é muito mais do que atitudes erradas, palavras grosseiras ou maus pensamentos que nunca expressamos. Pecado é um princípio ou força moral em nosso coração e em nosso íntimo. É a guerra entre a carne e o sangue. Nós estamos sujeitos a isso o dia inteiro, todo dia. Quando nós vamos para a cama dormir, muitas vezes a gente não consegue controlar os nossos pensamentos e nós acordamos amargurados. E aí durante o dia você passa todo dia tentando se alinhar, se resolver no seu coração, até que você volte novamente a dormir. O seu íntimo está em conflito. Nossos pensamentos, palavras e comportamentos pecaminosos são simples expressões da lei do pecado que reside em nós, mesmo naquele cujos corações foram transformados. O pecado é simplesmente a expressão do que tem no seu coração. Quando você é rebelde contra o teu pai, contra a tua mãe, é porque você tem rebeldia no seu coração. Quando nós somos rebeldes, nós estamos olhando para Deus como um Deus que não é bom o suficiente. E nós nos rebelamos. E as situações da vida apenas vêm trazer o quê? Aquilo que já está dentro do nosso coração. A desconfiança, a grosseria, a imoralidade, a brutalidade, a rebeldia. Não é algo que aparece, eu fiz sem querer. Não, você simplesmente expressou o que está dentro do seu coração. Só isso. Nossos pensamentos, palavras e comportamentos são simples expressões do que está dentro do nosso coração, mesmo para crente, mesmo para crente. Em especial para o cristão, em especial para o cristão, porque ele deveria estar no processo de santificação e não está, porque não lê a palavra, não ora, acha que pode resolver os problemas segundo a força do seu braço e não consegue. E isso traz frustração no nosso coração. Nós precisamos cada vez mais nos submeter à palavra de Deus. E se não nos submetermos, a gente vai continuar sendo rebelde. O apóstolo Paulo chama esta lei de carne. Não é a carne da picanha, do churrasco, é a carne da sua carne. Romanos capítulo 7. Versos 8 a 11. Alguém, por gentileza? Romanos capítulo 7, Sebastião já leu, uma outra pessoa? 7 o quê? Romanos capítulo 7, versos 8 a 11. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de complusência, porque sem lei está morto o pecado.
outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O pecado para o apóstolo Paulo é tão real que ele trata como se fosse uma pessoa. E aparece bem claro no versículo 11: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. É como se o pecado fosse uma pessoa. Ele está olhando para o pecado como algo real, não é algo que é um perfume, não. É algo real. Gálatas capítulo 5, verso 17. Quanto? 5,17. Vai ler. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se Só 17. Só 17. Só 17? Só 17. Obrigado. E aí ele vem novamente personificando a carne. Alguém que luta. Não é um perfume, não é um vento, não é uma sensação. É alguém que luta. Militar é lutar, é briga, é luta, é guerra o dia inteiro, o tempo inteiro. Agora, eis que aqui a verdade nua. Agora, eis aqui a verdade nua e crua que precisamos aplicar nos nossos corações. Apesar de nossos corações terem sido transformados, termos sido libertos do domínio absoluto do pecado, que o Espírito de Deus habitar em nossos corpos, essa lei do pecado continua espreitando o nosso íntimo e guerreando contra as nossas almas. Não é a figura de Satanás com chifre e tridente, mas a palavra de Deus diz que ele é como um leão que fica à nossa volta procurando como avançar e tragar. E quando nós damos ocasião para isso, ele vem e age. A culpa não é dele, a culpa é nossa. Nós damos esta liberdade para ele agir. O pecado nas nossas vidas é uma liberdade que nós demos para a nossa carne agir. Porque nós que somos salvos, nós que temos o Espírito Santo, nós temos a capacitação de dizer não ao pecado. E nós dizemos sim a ele. É só um pouco. É só hoje. Não vou fazer isso só hoje. Não vou ler só hoje. Não vou orar só hoje. Não vou na igreja só hoje. E aí de hoje passa por mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tem a possibilidade de vir no culto físico e fica no virtual. E o Sebastião sempre traz aquela ilustração da churrasqueira, em que a brasa, quando está longe, ela esfria. Eu entendo a condição de que a gasolina está quase a R$7. Eu entendo que os meus irmãos moram, o Alex mora a 50 km de distância, eu entendo isso. Mas o questionamento que eu faço para todos, inclusive para mim, é: se fosse uma festa, a pessoa iria ou ela também não iria por conta da gasolina? Esse é o X da coisa. Quando a mulher ela foi depositar o dinheiro lá no gasofilácio das ofertas, ela depositou moedinhas. Depositou as moedinhas lá. E veio algumas pessoas que trouxeram uma grande soma de dinheiro. E Jesus olhou e falou assim: ela deu muito mais do que eles. Como é isso, Jesus? Ela deu 3, 4, 5 centavos, 50 centavos, eles deram milhões. Não, ela deu do tudo que ela tinha. Por isso que eu coloco para você pensar: se você tivesse uma festa para você ir hoje, e você tivesse que despender 40 quilômetros, 30, 50, você iria ou você não iria por conta do combustível? Não, pastor, eu não iria, porque a gasolina realmente está cara. Perfeito. Agora, se o seu coração iria para aquele lugar, como que eu não consigo administrar essas coisas? Os nossos corações, apesar de terem sido transformados, livres do domínio do pecado, nós temos liberado o nosso pecado, a nossa carne para agir. Eu prefiro fazer isso e eu vou e faço.
O apóstolo Paulo, ele passava pela mesma situação, ele dizia: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. E isso tem sido uma verdade na minha vida e na sua vida, e nós temos que mudar isso. Quando deixamos de reconhecer essa verdade, providenciamos solo fértil para os nossos pecados crescerem e florescer. Se você não entende que o teu coração ele é ruim, que você precisa de mudança no seu coração, você vai piorar. O câncer vai tomar conta. Hoje é uma ira, hoje é uma mentirinha, hoje é uma fofoquinha, e aquilo vai tomar conta do seu ser. Não importa se é do tamanho da Helena, se é do Daniel, do Gabriel, não importa. Qualquer idade nós somos suscetíveis a isso. E nós temos que cuidar do nosso coração hoje, porque senão ele vai ficar contaminado e nós vamos morrer. Vamos viver uma vida desgraçada aqui na terra, uma vida sem a manifestação do amor. Não estou falando que você vai ser salvo ou não vai ser salvo. Eu estou dizendo que você viver uma vida de intensidade na terra. Nós temos que fazer a diferença na terra. Mas como que nós podemos fazer a diferença na terra vivendo como nós vivemos? O seu testemunho não vai converter ninguém, mas as pessoas elas são atraídas por como você age. E aí você fala de Jesus. Nós os cristãos costumamos usar a cultura moral do meio em que vivemos para avaliar o nosso caráter e conduta. Mas todo mundo faz, pastor. Todo mundo é todo mundo. Algumas vezes em casa, mas fulano faz. Fulano não é meu filho. A minha casa é a minha casa. A minha vida é a minha vida. Não importa se os outros fazem. Não importa se os outros olham para mim e você fala: que tolice, que besteira. Não, princípios. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando de exemplo e princípios. Ele está falando que as pessoas iriam vê-lo, como ele agia, como ele pensava, e iam ser impactadas por aquilo. Nós cristãos costumamos usar a cultura da sociedade para avaliar se nós estamos melhores ou não. Como o nosso padrão moral normalmente é mais alto do que a da sociedade em geral, é fácil nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e entendermos que Deus sente a mesma coisa. Espero que o seu padrão moral seja maior do que o da sociedade. Se ele é, o que vai acontecer é que você vai olhar e falar assim: eu estou bem na fita, está tudo certo, eu não mato, eu não roubo, então está tudo bem. Não é esse o padrão. O alvo não é o alvo da sociedade, o alvo é o alvo do Evangelho. E se você não quer seguir o Evangelho, vá seguir qualquer outra religião. Falava com a Rosângela ontem à noite. Foi inaugurada uma estátua de Buda. Pastor, foi lá na Ásia, no Espírito Santo. Muito maior do que o Cristo Redentor. Foi aquele que o cara do Brasil vai criar uma estátua de Buda. Quantos budistas tem no Brasil? Pois é. Vai ser mais reverenciado, vai ser mais um ponto turístico. E aí depois você procura saber por que a sociedade está desse jeito. Não é para ninguém lá cristão e quebrar, não é isso. Mas é o fruto do coração das pessoas que está expressando o que a igreja sente. Nós não temos alcançado essas vidas. Falei com um pastor na semana passada, ele começou a chorar. Falei assim: se de nós, da nossa pequena igreja, 2 pessoas mudassem, se uma pessoa fosse realmente um cristão verdadeiro, essa Brasília não seria a mesma. Se você mudar, o impacto ele vai ser tremendo. Um novo avivamento pode vir sobre Brasília se você mudar. Mas nós não mudamos. Nós continuamos com a nossa vidinha, dia após dia, procurando apenas os nossos interesses. Assim, deixamos de considerar a realidade do pecado que continua habitando em nós. Eu olho para o povo, eu olho para a sociedade, está tudo bem.
Ou melhor, está tudo ruim, eu estou melhor do que eles, então eu vou deixar, vamos tocar o barco. Uma das verdades sobre o câncer é que ele pode muitas vezes passar desapercebido até atingir o estado crítico ou terminal. Isso é uma realidade na vida das pessoas, como foi no caso daquele rapaz que eu falei para vocês. Ele foi deixando aquele câncer crescer, aí estava tão grande que já tinha tomado toda a parte aqui, tomado sangue. Quando ele descobriu, quando ele se sentiu incomodado por aquilo ali, não tinha mais jeito. Não dava mais para tirar, não tinha mais nada a se fazer. E aí naquele dia, naquele hospital, ele aceitou Jesus. E a esposa dele, uma católica romana fervorosa, ela falou assim: nós não somos casados. E aí tinha um padre passando ali, eu convidei aquele homem para fazer a cerimônia comigo, para que ela se sentisse melhor. E nós abençoamos aquele casal. Passou uma semana e ele faleceu. O câncer veio trazer a morte física dele, veio trazer a libertação espiritual. Mas quantos casos isso não ocorre? Quando você descobre que seu coração está tão contaminado a ponto de você não conseguir mais tratamento, não tem mais quimioterapia espiritual, não tem mais radioterapia espiritual, não há mais extração do câncer espiritual que possa resolver a vida, acabou. Quando nós fecharmos os olhos, nós vamos para um dos dois destinos: ou nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso Senhor, ou nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso Senhor, mas do inferno. E nada vai mudar isso. Não há purgatório, não há sacrifício posterior, não há mudança de lei, não há mudança de comportamento. Simplesmente é algo que vai perdurar por toda a eternidade. Quando a esposa daquele pastor que eu falei foi ao médico, não fazia a menor ideia que havia um tumor maligno crescendo em seu abdômen. Nem mesmo os médicos que foram bem-sucedidos em tratar o tumor perceberam que o câncer já tinha atingido o sistema sanguíneo. Na verdade, a palavra cruel é um termo moral que se pode usar para descrever como o câncer normalmente age. O câncer, ele é cruel. O pecado na minha vida e na sua vida, ele é cruel, ele não perdoa. Você dá o dedo, ele pega a mão. Você deu a mão, ele pega o braço. Você deu o braço, ele pega todo o seu ser, ele vai contaminando você. Não é algo que nós conseguimos parar. As pessoas que começam a se envolver com drogas, se envolver com álcool, com fumo, chegam e dizem assim: eu paro quando eu quiser. Pessoas que são envolvidas com pornografia: eu paro quando eu quiser. Não para. É como, e aí o André tem um caminhão, e aí quando você está numa descida, se você tiver uma velocidade muito alta, não tem freio que pare aquele caminhão, tem? Se tiver caminhãozão carregado a 150 por hora e você precisar parar, não para. Você pisa no freio, trava os pneus, a borracha come e o caminhão continua indo. É a mesma coisa conosco. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, é só descida. Há um termo dentro da teologia que fala que é espiral descendente. É assim, ó. Você vai descendo. Nada consegue te parar. Se alguma coisa externa não te alcançar, você continua descendo. Continua descendo. Continua descendo. Então, pastor, esse processo de retroceder a esse caminho é aquilo da regeneração, né? Que fala em Romanos 12, né? Transformar-nos pela renovação da vossa mente. Então, esse descer a escada abaixo, retroceder esse caminho é o regenerar em Deus, né? Em Deus você transformar aí com trauma, né? E todo dia. Se não for todo dia, não tem como fazer. O problema é que as pessoas, elas identificam uma enfermidade espiritual, vão para a igreja. É o que acontece, por exemplo, no contexto das campanhas. As pessoas são atraídas por campanhas e acham que apenas uma pequena dose da palavra resolveu, porque a pessoa se sente bem. Naquele momento ela se sente bem, só que não é suficiente. Se a pessoa não tiver uma mudança de comportamento, de mente, dali para frente, não tem o que ser feito.
Na verdade, a palavra cruel é um termo moral que pode ser usado para descrever como o câncer normalmente age. Parece que ele foi vencido, mas ele aparece em outra parte do corpo. Por isso que uma pessoa que teve câncer, ela tem que fazer exames constantemente. E aí às vezes a pessoa foi curada num câncer no ombro, daqui a pouco aparece no joelho. Parece, porque o câncer ele é cruel, o pecado é a mesma coisa. Se você não tiver uma transformação no coração, não adianta você querer apenas inibir o pecado, ele vai aparecer de outra maneira, porque o teu coração está doente. Se o teu coração está doente, você vai procurar escape em alguma coisa, e esse nome dessa coisa é pecado. Amém, queridos? Light. Mamãe, light. Light mais real. Nós vamos dar o nosso intervalo. Nós vamos retomar daqui a 15 minutos. Peço que você não vá fazer outras coisas. Não é hora de entregar flor, não é hora de montar cesta, não é hora de ir comprar carne no mercado, nada disso. Entendeu? São 15 minutos. É o tempo de você dar uma saída, respirar, tomar uma água no banheiro, e aí você volta para nós continuarmos. Deus abençoe você por esse primeiro período.